Reforma tributária, novamente. Olá, sou o Rubens Branco, da Branco Advogados, e vamos tratar hoje da reforma tributária que está para ser votada no Congresso no mês próximo, no mês de julho. Mais uma vez, havendo dúvidas, entre em contato com o canal. Eu ainda sou cético quanto à aprovação desta reforma tributária, uma vez que há vários setores muito grandes, muito poderosos, que são contra a reforma como ela está prevista. Mas, como já está prevista a votação no começo de julho, vou relembrar a todos aqui o que será essa nova reforma tributária. Então, a reforma vai extinguir 5 impostos e substituí-los por um imposto sobre valor agregado, um IVA duplo, ou seja, teremos 2 tipos de imposto sobre valor agregado. Atualmente, os 5 impostos que incidem sobre produtos e serviços a serem substituídos são os seguintes: IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS e PASEP, COFINS, o ICMS e o ISS. Esses 5 impostos serão substituídos por um imposto sobre valor agregado, um federal e o outro estadual. O relatório da reforma que está no Congresso argumenta que o modelo atual de tributação gera insegurança jurídica. Gera sim, mas por causa da grande burocracia que foi criada em torno dela. O sistema gera incontáveis disputas na justiça, tanto entre os entes da federação, os estados e municípios, quanto entre contribuintes e o próprio governo, diz o relatório apresentado na Câmara pelo relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Parte desses impostos é cumulativa. Isso significa que o tributo pago não é descontado ao longo da cadeia produtiva, o que encarece produtos de cadeia mais longa. A depender do regime tributário que a empresa se encontra, PIS, PASEP e COFINS são cumulativos, assim como o ISS. O novo imposto. Como esses 5 impostos serão substituídos pelo IVA duplo, que é o Imposto de Valor Agregado, será esse imposto, vai ser chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Ele será duplo porque uma parte do recurso será gerida pela União e a outra por parte dos estados e municípios. Ou seja, simplificação aí não haverá, porque quando você tem o mesmo imposto administrado pela União, pelo estado e pelo município, não sai boa coisa. Vamos mudar 6 por meia dúzia, porque o grande problema da nossa estrutura tributária hoje no Brasil é exatamente essa. Cada estado e cada município pode regulamentar o seu ICMS ou o seu ISS, e cada um regulamenta de uma maneira diferente. Seria muito mais simples ter um regulamento só, que tanto o estado quanto o município tivessem que aderir e não pudessem se desviar daquela formatação genérica para todos os estados e municípios. Porque não sendo assim, não vai haver simplificação alguma, porque cada município e cada estado vai criar as suas próprias regras. Os principais pontos da reforma tributária são os seguintes: o novo sistema não irá mais diferenciar a tributação de produtos e serviços. O IVA duplo é de base ampla, ou seja, tributa tudo que é produto ou serviço. Com isso, acabam as diferenciações entre serviços e tipos de produtos. Por óbvio que a implementação de um sistema tributário com essa definição vai fazer com que várias atividades vão ter aumento de carga tributária e, eventualmente, algumas, poucas, vão ter uma redução. Mas haverá, sim, carga tributária, não talvez para todos, mas para uma grande parte das atividades deste país. Os impostos criados serão não cumulativos, ou seja, o imposto pago em todos os gastos que contribuam para a atividade econômica dará direito a crédito. Mais uma vez aqui temos a possibilidade do burocrata de plantão dizer que isto aqui não contribui para a atividade econômica, já que eles não definem o que é atividade econômica. Sempre que você abre espaço para o indivíduo, o ser humano, definir alguma coisa, para cobrar alguma coisa do outro, nós vamos ter o que se conhece por burocracia. E a burocracia gera custos e vamos, mais uma vez, trocar 6 por meia dúzia.
A proposta prevê alíquotas diferenciadas para bens e serviços dos setores de saúde, educação, transporte público, um tratamento diferenciado aos produtos da cesta básica. Isto ainda está sendo proposto, não quer dizer que vai ser assim. É criado um cashback, que é um mecanismo sugerido para devolver o imposto às famílias mais pobres. Essa criação desse cashback, para mim, é a mais cretina das sugestões que está sendo feita nessa reforma tributária. Cria uma dependência eterna nos que acreditam no governo, na proposta, e isso vai dar panos para mangas, vai ter problema de sonegação de informação, de fraudes, ou seja, é uma reforma que não traz o benefício da simplificação e coloca aí como uma fonte de motivação para o povo achar que a reforma vai ser boa, a possibilidade de receber algum dinheiro de volta. Isso é uma bobagem, do meu modo de ver. A proposta sugere ainda uma espécie de sobretaxa sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente, como cigarros e bebida alcoólica. Nada diferente do que já é hoje. Todos esses produtos já são altamente tributados hoje, principalmente pelo IPI. Os incentivos fiscais na Zona Franca de Manaus seriam mantidos pela proposta. Entre os benefícios está a isenção ou redução de imposto de importação. A avaliação do Grupo de Trabalho foi de que esses incentivos, previstos até 2073, são essenciais para o desenvolvimento da região norte. O Simples Nacional também deverá ser mantido, e a avaliação deles é que ainda existem críticas ao regime. Ele é um regime relevante e é um instrumento de combate à informalidade. Muita gente critica o Simples, o regime do Simples Nacional, mas ele foi realmente muito importante para diminuir substancialmente a informalidade que havia no país. O texto propõe ainda soluções para que a empresa que se enquadre no Simples possa aderir ao IBS, se quiser, a fim de ter acesso ao sistema de crédito. Mais uma vez, complicação no sistema. Se vamos ter uma mudança no sistema tributário, como você ter um tipo de contribuinte que aderir ao Simples Nacional, que pode ser qualquer, a maioria das atividades desse país pode estar no Simples, e ele ter a opção de, se quiser, adotar o novo sistema tributário. Ou seja, simplificação zero, mais uma vez, confusão 100. Por fim, o relatório sugere que não haja redução de carga tributária para o sistema financeiro. Isso é uma balela, Isso aqui é só para agradar aqueles que são contra os juros que se pagam na economia, tem que tributar mais os bancos, etc. Ou seja, isso é uma sugestão que alguém fez lá, que é uma sugestão, no meu modo de ver, demagógica. O texto deve ser votado na Câmara na primeira semana de junho. O relatório foi elaborado pelo Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara e será usado como base para a definição da proposta final a ser votada. O projeto original é proveniente da PEC 45. Como o texto já foi aprovado em comissão especial, pode ir a plenário. São necessários 308 votos em 2 turnos de votação e, após a aprovação na Câmara, o texto seguirá para o Senado. Continuo achando difícil a aprovação desta reforma tributária como ela está proposta. Ela é prejudicial a muitos setores, haverá aumento absurdo de carga tributária, vai haver aumento da complexidade do sistema tributário, porque isso tem um prazo para ser implementado, ou seja, durante 5, 6, 7 anos nós vamos ter o sistema tributário antigo e o novo em vigor e mudando 6 por meia dúzia. Essa que é a realidade. É isso aí.